Abra sua Bíblia comigo no Gênesis, no capítulo 6. Nós estamos encerrando hoje a nossa série, Uma Igreja Congregada. A série encerra, mas o congregar começa, tá bom? Capítulo 6 das Gênesis, um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema Traga sua família para a arca. E que Deus derrame graça sobre a nossa vida. Capítulo 6 da Gênesis diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5, todos juntos, vamos lá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, vamos juntos? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás a seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Verso 18, juntos. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas farás entrar na arca para os conservares vivos. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para o alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Verso 1 do capítulo 7, juntos. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua fronte. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração. Peça a Ele para falar com você, para ministrar vida ao seu coração, em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Pai de amor e de graça, nós queremos te louvar pela tua palavra lida e pela história
da graça manifesta nesta palavra. Que nesta noite o Teu Espírito Santo me ajude meus irmãos a entendê-la, a compreender Tua palavra, a aplicar em nossas vidas, em nossas famílias, e fazer desta palavra, ó Deus, uma fonte de eternidade. Rogamos Tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, no último dia 17 de março, o nosso governador de São Paulo, ele assinou um decreto liberando aí o uso de máscaras em locais fechados, em locais abertos. O uso, porém, ele segue obrigatório para hospitais, unidades de saúde, transporte público, ônibus, trens e metrô. É uma medida indicando que nós estamos aí passando pelo momento, pelo poço mais fundo da pandemia. Estamos no final de um ciclo, como sempre aconteceu na história da humanidade. Com todas as medidas que foram tomadas na história, a Bíblia mostra que ela tem razão. Mais uma vez, sempre durou 3 anos e meio, os períodos de pandemia, e mais uma vez está passando. Mas disso tudo, muitas consequências nesse período de pandemia, muitas consequências boas e muitas consequências ruins, ficaram nesse tempo. Nós ficamos mais cuidadosos com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo, nós ficamos mais sensíveis a isso, aumentamos significativamente a higiene das mãos, eu acho que até em excesso. Tem irmãos que gastam 1 litro de álcool gel por dia, quase, e ficamos mais criteriosos com alimentos, lugares. Também muitos se apegaram mais à sua fé nesse tempo, se dedicaram mais à oração, desenvolveram uma vida devocional mais dedicada, e passaram a valorizar ainda mais a vida congregacional. Ainda mais, o estar juntos. Nesse período se viu para uma grande reflexão. O quanto perdeu-se para trás de não ter dedicado mais a sua vida congregacional. De estar junto com os irmãos, de congregar, de estar presente, de manifestar os dons do Espírito Santo, de ser um instrumento vivo na edificação de outros. Como fez falta aquilo que muitos desvalorizavam. Também, uma outra consequência ruim, que outros por medo, por cuidado ou por frieza espiritual abandonaram a congregação também. Esfriaram na fé, abraçaram o mundo e tornaram-se desigrejados. Você já ouviu essa palavra? Desigrejados. Em 2013, nós tínhamos em torno de 2 milhões de desigrejados no Brasil. Hoje, nós triplicamos isso. Pessoas que resolveram viver fora da igreja, afastados do Evangelho. Porque o que aconteceu, primeiro foi um motivo que poderia ser crente sozinho, como um ermitão, solitário. Depois de que ele, Deus, resolvia tudo. E com a pandemia, as pessoas se afastaram ainda mais. Se você pegar as estatísticas, você lê os jornais, você vai ver que o número de desigrejados é assustador hoje no mundo, e principalmente no Brasil. Então hoje nós precisamos encorajar aqueles que estão com as suas lâmpadas quase apagando, para que voltem a congregar, viver a comunhão do corpo e a serem fortalecidos pelos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos brasas vivas nas mãos do Senhor. A gente precisa estar se tocando para manter o calor, para manter o fervor, para manter o vigor espiritual. E nós precisamos olhar que nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade muito agitada, perdida nos seus delitos e pecados, deturpada pelos seus valores,
uma sociedade que não tem tempo para Deus, uma sociedade indiferente com o Evangelho. E a indiferença é pior do que o ódio, é pior do que ter raiva, é pior do que odiar, é indiferença, é estar de maneira letárgica, fria, morta espiritualmente. Nós vivemos no meio de uma sociedade morta nos delitos e pecados, afastada de Deus, seus ouvidos estão tapados para ouvir a mensagem da salvação. As pessoas estão rejeitando o Salvador. Vivemos num tempo onde a mensagem é pregada, mas as pessoas continuam frias. E o pior é quando a gente permanece frio dentro da igreja, porque a gente ouve e faz diferente, não é isso? A gente vem, parece, com a igreja com os ouvidos tapados. A palavra de Deus fala o coração, mas ela não toma forma na vida da gente. Ou nós mesmos, né, meditando na palavra, a palavra de Deus diz A, mas a gente resolve fazer B. E depois a gente quer que a matemática dê certo, né? A conta dê certo. Então nós vivemos nessa sociedade agitada. E os dias de Noé não eram muito diferentes dos nossos. Nossos dias são tecnológicos, mas é tão perdidos quanto. Momentos tão difíceis quanto. Noé vivia no meio de uma geração pecadora, uma geração desafeiçoada com a mensagem e com a vida de Noé, porque Noé pregou com a vida e com a palavra. Ele abriu a boca e ele viveu o Evangelho. Então era uma sociedade desafeiçoada com a mensagem e com a vida dele, resistente a um relacionamento com Deus. A sociedade está assim, resistente a um relacionamento com Deus. E o retrato disso está na palavra que nós lemos aqui, do verso 3, principalmente do verso 5 ao verso 7 aqui, que diz que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se você não conhecesse o livro de Gênesis, e se você lesse essa palavra hoje, sem pensar nas Escrituras, você fala assim: é notícia do jornal, é notícia de hoje, fresquinha. A Bíblia é muito mais atualizada do que o jornal de amanhã, eu quero dizer para você. Mais atualizado que o jornal de amanhã. Por isso você precisa ler todos os dias a palavra de Deus. Alguns reformadores dizem que a gente deveria ler a palavra com o jornal do lado. Exatamente para dizer assim: olha, a Bíblia tem razão. Está mais atualizada do que tudo. E diz que Deus se arrependeu, versículo 6, de ter feito o homem na terra, pesou isso no coração, e Deus falou que ia desaparecer da face da terra com o homem que ele havia criado. Então a situação da humanidade naquele tempo de Noé era de declínio moral, estava atolada no pecado e indiferente para com Deus. Parece que escreveram hoje de manhã esse texto para nós. Parece que foi escrito hoje de manhã, porque é essa sociedade que nós estamos vivendo, que nós vivemos no meio dessa sociedade indiferente ao Evangelho, num declínio moral sem igual. Cada dia que passa, as pessoas estão piores. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. E até hoje eu estou tentando entender, que eu já li tudo que é jornal, eu estou tentando entender que por que dessa guerra. Até agora ninguém entendeu. Só sabe que tem um invasor, não é isso? Eu sei que dos lados tem gente perversas e malignas. Mas antigamente tinha uma guerra: eu quero a sua terra, aí eu vou tomar. Mas é tão estranho o movimento do mundo, a violência aumentando. Você lê os jornais, cada notícia pior do que a outra. Mas Noé estava no meio dessa sociedade,
E diz o versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. No meio de uma sociedade que estava condenada, Deus disse assim: esse cabra é bom, eu gostei dele. O mesmo Deus que disse que não gostou do que estava acontecendo, Ele também disse que estava gostando de alguém. O mesmo Deus que na criação do mundo disse que eis que era muito bom aquilo que Ele criava. Ele disse: eu gostei desse rapaz, eu gostei desse moço que tinha 500 anos. Eu gostei porque ele é coerente, tem 500 anos que ele vive na minha presença. Ele não era um crente sazonal, né? Nas últimas 2 semanas, por causa do aperto da situação, o sujeito veio para a igreja, porque ele creu na doutrina da prosperidade. Não, a prosperidade de Noé é que ele andava na presença de Deus, diz que ele achou graça diante de Deus. A vida dele era assim. Por isso, a narrativa de Gênesis podia falar: olha os feitos do Senhor, mas Deus quis colocar aqui: eis a história de Noé. Deus tem uma história para contar de pessoas que fazem diferença, de pessoas que vivem de maneira diferente no meio de um mundo conturbado. Diz que Deus está dizendo: Noé é homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé anda comigo. Noé andava com Deus, diferente de todo mundo. E nós vemos naquele período assim, que as pessoas estão dizendo: eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Eu estou pecando porque todo mundo está pecando. Você já reparou que nós estamos sempre procurando alguém errado para copiar? As pessoas gostam de copiar os maus exemplos. As pessoas fazem Ctrl+C e Ctrl+V de publicações, copia e cola, né? De publicações, postagens, de posturas, de atitudes de pessoas que são celebridades. Vivemos na época dos TikTokers, dos Reels, né? Um sujeito começa a fazer uma coisa repetidamente, geralmente idiota, e um tanto de outros começa a seguir. Tem nada demais o que ele está fazendo. O sujeito colocou lá uma luva de pedreiro na mão, está cheio de gente agora, jogador de futebol, artista de televisão, fazendo a mesma coisa. Nem sabem por que estão fazendo aquilo. O outro começou a dançar pelado na frente da televisão, ou na frente de um mini vídeo, ou fazendo biquíni. Um tanto de outros estão fazendo a mesma coisa. Reproduzem nas suas vidas coisas assim, tristes, vergonhosas. Vergonhosas. É a sociedade que nós vivemos. E as pessoas dizem: eu estou fazendo porque os outros fazem. E essas pessoas não têm uma história, porque elas fazem o que os outros estão fazendo. Elas fazem o que o mundo está fazendo, elas reverberam o que o mundo está vivendo. As tragédias do mundo, a vergonha do mundo. Já que todo mundo está roubando, por que você é honesto, né? Eu acho interessante que Asaf, lá no Salmo 73, ele começa a indagar por que prosperam os maus, perversos. Eles têm mais saúde, o corpo deles é melhor, tudo deles vai indo muito bem. Até parece que ele está com inveja dos malfeitores, né? Mas você tem que ler o Salmo inteiro, tá, meu irmão? Não copia e cola só os primeiros versículos, não. Ele diz que o final deles é terrível. O final deles é terrível. O final da história. E quando a gente começa a copiar histórias ruins, né, você não tem uma história para contar. Mas a Bíblia diz que Noé tem uma história. Eis a história de Noé. Quem é Noé?
Noé é um homem que tem uma história. Noé tem uma história e que deu uma história para a família. E nós fazemos parte dessa história que aconteceu. Então o versículo 8 a 10 aí fala dessa situação de Noé. Um homem com a santidade moral elevada, íntegro. Um homem de um relacionamento íntimo com Deus. Quando ninguém quer orar, ele quer orar. Quando ninguém quer buscar Deus, ele quer buscar Deus. Quando ninguém quer andar nos padrões de Deus, ele quer andar nos padrões de Deus. Eu acho interessante que o restante da multidão que vai ser destruída aqui não tem nome e não tem uma história. Como aquela pessoa que você seguiu e que o ano que vem ninguém lembra dele mais. Sazonal. Hoje ele é um TikToker, amanhã não é mais nada. Não representa mais nada. Você reproduziu um movimento de uma pessoa que não tem uma história. Então, meus irmãos, Deus resolve fazer um reset. Deus não estava feliz com a humanidade, como não está feliz com a humanidade da nossa geração, né? E Ele resolve fazer um reset. Tem que resetar isso aqui. Destruir para fazer de novo, né? Então Deus resolve enviar um juízo divino, um dilúvio, para acabar com aquela geração. Você imagina se Deus resolvesse fazer o mesmo com a nossa geração? Quantos entrariam na arca? Pensa aí, você entraria na arca ou você seguiria o curso da época? Você estaria dentro daquela arca cheia de conjunto daqueles bichos, ou você ficaria de fora porque o mundo é muito legal para você? Então Deus resolve acabar, mas em sua graça e misericórdia, Deus chama então Noé, chama a sua família para dentro da arca, para um recomeço. O versículo 18 que nós lemos, né? Contigo, porém, com todo mundo eu não tenho mais compromisso, mas com você, Ele está dizendo, contigo, porém, eu vou fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança. Verso 18. Você vai entrar na arca. Vai entrar você, vai entrar seus filhos, vai entrar sua esposa, vai entrar a esposa dos seus filhos. Eu vou construir uma história a partir da sua vida. A partir de você. Quero chamar a sua atenção, meu irmão, que você talvez esteja esperando uma história começar do outro lado, com outras pessoas. Você está esperando uma história começar com as celebridades, com as outras pessoas que são muito capazes, que são muito perspicazes para a sua geração. Mas Deus quer começar uma história conosco. Josué tomou uma decisão sábia. Está lá em Josué capítulo 24, a partir do verso 15. Olha, se vocês... E ele chamou a multidão, o povo de Israel na época, o povo estava se perdendo, adorando outros deuses, os deuses da terra. Estava se tornando igual novamente ao povo perdido, o povo que era para ser separado por Deus. E ele falou, se vocês quiserem servir aos deuses dessa terra, igual os amorreus, igual os povos que foram dizimados, porque naquela terra Deus já tinha eliminado 18 civilizações, igual o dilúvio, 18 civilizações Deus sepultou com juízo. Você precisa ler a história de Canaã. A 19ª é o povo de Israel. 18 civilizações que Deus falou assim, não tenho mais nada com esse povo, mata. E Deus mandou Josué entrar naquela terra e diz assim, não deixa ninguém vivo. Eu não quero mais, eu não tenho compromisso com esse povo, eu não tenho aliança com eles. Minha aliança é com vocês. Agora que Josué conquistou a terra, com muitas dificuldades, o povo de Israel quer voltar a praticar as coisas quer copiar o mundo. E Josué vai dizer para eles, olha, se vocês querem seguir isso aí, eu já tomei uma decisão. Eu vou colocar minha família dentro da arca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já tomei uma decisão. Eis a história de Josué, né? Uma decisão de colocar a família dele na presença de Deus.
Amados, Deus quer construir uma história a partir de nós. A partir de nós. Não importa quem você é. Talvez você se vê como um patinho feio da história, inferior, incapaz. Seja uma pessoa consagrada diante de Deus. Deus faz uma história a partir da sua vida. Então Noé agora é escolhido por Deus para proclamar uma mensagem de salvação e uma mensagem de condenação, porque o pregador da palavra, ele sai com uma espada. E a espada não é um instrumento que corta só dos dois lados. Ela perfura e ela corta dos dois lados. Não é só de um lado, ela corta dos dois. Ela é afiada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, discernir o coração. A palavra de Deus, ela traz esperança para uns e terror para outros, porque ela é o poder da graça para salvar e a vara do juízo de Deus. Diz que as pessoas são condenadas pela palavra. A palavra é a baliza da vida. E a mensagem que Deus nos traz nessa noite é a mensagem de Noé. A mensagem que Deus dá para esse homem proclamar diante daquela geração. E a mensagem de Noé é caracterizada de 3 maneiras. Eu queria que você guardasse isso no seu coração nesta noite. Em primeiro lugar, a mensagem de Noé é caracterizada por sua urgência. Por sua urgência. Diz o versículo 17, o seguinte: porque estou para derramar águas em dilúvio. Deus traz um primeiro desafio e Noé tem que pregar essa mensagem. Está vindo uma onda por aí. Está vindo um tsunami por aí. Está vindo uma alagação. Não vai sobrar 1 metro quadrado neste planeta sem água. E não adianta saber nadar, porque você não vai conseguir nadar tantos dias. Vai ter água sobre a terra por mais de 6 meses. Vai virar um grande oceano. Então a mensagem não é, olha, aprenda a nadar. Não é. Encontre um lugar seguro para você viver. A mensagem é urgente. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho dizendo para as pessoas, não, amanhã você decide. Eu sei que você tem muita coisa para conquistar. A palavra de Deus diz que nos dias de Noé as pessoas casavam, davam-se em casamento. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, que até que veio o dilúvio e levou. As pessoas estavam vivendo desapercebidas de que a mensagem era urgente, estou para derramar. Deus está para fazer algo. Mas o interessante é que antes de fazer, como ele fez com Noé, ele fez também depois com Abraão, quando ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deus toca uma sirene, Deus toca uma trombeta. O objetivo da mensagem é um despertamento espiritual. A mensagem é uma mensagem de urgência. Vai começar a chover, as sirenes da cidade vai tocar. Corra para um lugar de segurança. Não fique na beirada dos morros. Suba na rocha. Salve-se. E aí você lembra dos nossos dias agora, que mais uma vez Rio de Janeiro, mais uma vez morros descendo e matando centenas de pessoas. A sirene tem que tocar. Então Noé tem uma mensagem urgente para pregar. Deus está para derramar o cálice da sua ira. Meus irmãos, a mensagem de Noé não acabou. Naquela corrida de revezamento, quando
né, o indivíduo tem um bastão, né, e ele correu os seus metros, os seus 100 metros, os seus 200 metros, não importa, e ele te passou. Um bastão quer dizer para você, meus irmãos, que está na nossa mão, é a nossa corrida. É a nossa corrida, como Paulo disse que ele correu bem a sua corrida, completou a sua carreira. A nossa não acabou. A nossa carreira do Evangelho, nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer a nossa corrida. Anunciando, temos uma mensagem urgente, pessoas indo a passos largos para o inferno, contaminadas pelo mundo, aprisionadas pelo sistema, andando na forma do mundo. As pessoas estão acostumadas demais com as suas vidas, com suas agendas cheias, com seus programas, com suas conquistas. As pessoas estão ocupadas demais para orar, estão ocupadas demais para ler a palavra, para meditar na palavra, estão ocupadas demais para congregar, para ter comunhão com os irmãos, para serem edificados. Estão ocupados demais para vir a Cristo salvar suas famílias. Às vezes, as suas posses tornaram uma barreira, como o jovem rico, que Jesus falou que só faltava uma coisa, ele vendeu o que tinha, dá para os pobres, e ele teria um tesouro no reino dos céus, mas ele estava tão aprisionado ao sistema bancário, financeiro, ele amava mais o Deus do dinheiro do que a Deus, ele escolheu o Deus que ele queria seguir, ele estava aprisionado. A mensagem que nós temos que pregar hoje é que a arca ainda está com a porta aberta, mas é urgente, vai chover, vai vir o tempo, a mensagem de salvação está sendo pregada, pecadores estão sendo chamados ao arrependimento, as pessoas é que não querem entrar. E os pregadores da justiça, os pregadores da palavra, muitas vezes são afrontados. As pessoas vão rir dos pregadores. Só que o riso deles tornará em pranto quando chegar o tempo do juízo. Desespero, pânico. Você imagina que Noé ficou quantos anos pregando? Você sabe? 100 anos. 100 anos. Significa que ele pregou para você quando você nasceu, quando você casou, quando você teve filhos, quando os seus filhos casaram, quando os filhos dos seus filhos nasceram, quando eles também casaram. No mínimo 4 gerações puderam ouvir a pregação de Noé. Isso fala da longanimidade de Deus. Deus deu um tempo. Noé podia ter contratado um construtor de primeira linha para construir aquele barco em 2, 3 anos, resolvia o problema. Mas Deus foi mais longânimo do que tudo. Faça manualmente, vá devagar, vá pregando, vá alertando. Mas eu imagino para você que quando ele estava passando o betume, porque estava tudo pronto, agora ele estava calafetando o barco, sabe, dando os últimos retoques, talvez colocando a plaquinha lá, ele estava com um prego lá, pregando a plaquinha assim, última embarcação para o céu. A coisa começou a complicar, não é isso? Eu quero dizer para você que o barco já está pronto há muito tempo, meu irmão, a placa já foi pregada, e Deus é longânimo, Ele continua dizendo, a mensagem é urgente. Mas eu vou fechar a arca. No período dos reis, houve um profeta que desafiou a nação de Israel a voltar-se para o Senhor. Urgentemente, esse homem era Amós, que Deus tirou ele do meio do rebanho. Ele tinha 2 profissões, né? Um, ele cuidar de bois, outro, né? Ele era colhedor de frutos do sicômoro.
figos. E diz Amós 4,12: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te. A ideia da palavra é uma palavra de urgente. Deus estava dizendo na geração de Noé: estou para derramar. Primeira característica da mensagem de Noé é a sua urgência. Você entende, meu irmão, que você tem uma mensagem urgente, um recado urgente para dar? Que o sujeito fala assim: não, mas ainda vou fazer isso, aquilo outro. No final da vida eu quero ter uma vida com Deus. Você não tem uma vida. O dilúvio da tsunami, da pandemia veio e levou a muitos que não tiveram a chance de, eu vou fazer o ano que vem. Sou muito jovem ainda. Eu tenho tantas coisas para fazer. A gente tem que alertar as pessoas quanto à urgência. Em segundo lugar, a mensagem de Noé é caracterizada pelo juízo de Deus. Não é apenas a urgência de que a arca vai fechar, mas é que Deus vai derramar juízo. Verso 11 ao verso 13, diz assim a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Parece que é o Brasil 2022, março. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Verso 13, juntos, vamos lá? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. É uma mensagem de juízo de Deus. Farei perecer. Como dizia um cantor cristão antigo: pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Fale do juízo divino. Tem gente que tem medo de falar sobre o inferno. Pregadores de rosa, fala dos espinhos. Quem não receber a Cristo como Senhor sofrerá a penalidade eterna no inferno. Você tem que pregar para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas ouvirem. Não tem que ficar criando uma mensagem light. É bullying, pastor, falar de inferno. Você está na forma qual? No mundo é bullying hoje falar de inferno, sofrimento. As pessoas não podem sofrer mais. Nós temos que pregar a mensagem que fala de juízo. E o pecado é o motivo do juízo. Por causa do pecado, Deus irá aplicar seu juízo. Pecadores irão para o inferno, famílias se perderão, morrerão longe do Senhor, do lado de fora da igreja, do lado de fora da arca. Não se aperceberam, rejeitaram o Evangelho. Rejeitaram o Evangelho. E a Bíblia vai dizer lá em 2 Pedro 2:5, que Noé era um pregador da justiça. Pregador da justiça. Diz que Deus não poupou o mundo antigo. Deus julgou, mas preservou Noé, o pregador da justiça. Era o pregador do juízo. Era um homem que estava dizendo: olha, Deus vai destruir tudo. Entra na arca, conserta a sua vida. Deus vai destruir. Você será destruído junto. Você vai morrer. Noé não ficou enganando as pessoas com a mensagem dizendo assim: vem para a minha igreja que tudo vai mudar na sua vida. Você vai ter casa, carro, um salário maravilhoso, seus problemas vão acabar. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Aqueles que o servissem seriam perseguidos por causa do Evangelho. Ele falou assim: olha, fiquem animados porque eu venci. Então vocês vão poder vencer também. Tem de bom ânimo. A mensagem é outra. Mas também diz que aquele que não preparou, né, a sua lâmpada para o dia do noivo, da chegada do noivo, e não tinha óleo na sua lâmpada, ela se apagou, ficou do lado de fora, não entrou na festa, não entrou nas bodas, não entrou nos céus, não recebeu o Evangelho da salvação.
E eu gosto de um exemplo bíblico que o missionário que teve mais sucesso na história nós conhecemos. Pregou um sermão que era para pregar em 4 dias, pregou em 1 dia só, para um povo que ele odiava, pregou com raiva. Não importa como é que você vai pregar o evangelho. E diz que a cidade inteira se arrependeu. E eu falando, Deus, manda pelo menos um Jonas para São Vicente, tá bom? Às vezes a gente está querendo um pregador bem amoroso, né? Um João, né? Manda João, filhinhos, amados. Eu sei que vocês estão tudo perdidos, mas vocês vão se encontrar em Jesus. Deus manda Jonas para dizer, olha gente, ainda em 40 dias e Deus vai acabar com vocês. Não importa como é que você deu o recado. Se o recado é do céu, Deus vai produzir os frutos. O recado de Jonas era urgente. O recado de Noé era urgente. O recado de ambos era de juízo de Deus. A igreja tem um papel fundamental. Ela é testemunha do que Deus vai fazer. E ela profetiza isso. Deus derramará juízo sobre a terra. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, verso 11, quando ele desafia o povo quanto ao juízo de Deus, ele diz o seguinte, Ezequiel 33, 11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. É uma mensagem de desafio. A mensagem de Noé era uma chamada de juízo vindouro. A nossa mensagem é a mesma, meus irmãos. No seu trabalho, diante dos seus amigos, na escola, não importa onde, você precisa pregar essa mensagem. Lá no livro de Judas, a carta de Judas, só tem um capítulo, né, verso 20 a 23, diz, vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aí ele fala mais, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do quê? Do fogo. Se antes era água, a Bíblia diz que Deus não vai destruir com água. Agora é fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada da carne. Deus vai trazer juízo. Precisamos avisar da nossa geração que está chegando o dia. Que está chegando o dia quando Deus vai chamar todas as pessoas para prestarem contas das suas vidas. E o que eles têm preparado? Para quê? Para quem? O que tem guardado? O que as pessoas têm guardado? Em terceiro lugar, a mensagem de Noé é caracterizada pela graça de Deus. Talvez seja a parte que a gente mais gosta de pregar, mas a gente tem que falar da urgência, do juízo e da graça. Verso 8 diz, porém, Noé achou graça diante de Deus. Deus continua com a sua mão estendida, continua com a arca aberta. Noé e sua família acharam graça diante de Deus, nós também encontramos, nós achamos também, um dia que nós ouvimos o Evangelho da salvação, e não tivemos outra opção, porque atraídos pela graça de Deus, graça irresistível, nós dizemos, sim Senhor, eu te quero, eu preciso, e por graça fomos alcançados, fomos salvos. A mensagem do Evangelho, então, meus irmãos, é uma boa nova, é uma boa notícia. É uma mensagem, é uma notícia maravilhosa, que Deus em Cristo está salvando pecadores, de que a porta da arca está aberta. Ainda está aberta. A todos quantos se arrependem dos seus pecados, aqueles que se voltam com fé em Jesus Cristo. A porta ainda continua aberta. Se você tem parentes que não conhecem Jesus, ainda é tempo de você dar o recado para eles ainda. A porta ainda está aberta. Se você entrou num comércio e você teve contato com alguém, você precisa dizer para ele, a porta ainda está aberta. Ainda dá. Ainda dá.
E essa salvação é fruto da graça de Deus. Salvos pela graça, mediante a fé. É um dom de Deus. E a arca é símbolo de quê, pastor? A arca é o símbolo da igreja. Símbolo da igreja. É na arca que achamos a graça de Deus. Então a gente precisa entrar na arca e trazer a família para a arca. A gente precisa viver no ambiente da arca. E eu gostei da alusão que o pastor Anderson fez pela manhã. Eu havia feito alguns dias atrás também. A arca é o lugar da vida. A arca é a igreja, é no meio da congregação que há bênção, que há vida, que Deus ordena bênção e vida para sempre. É o lugar da comunhão do povo de Deus, é a comunhão dos salvos em Cristo Jesus. Por que eu vou para a igreja? Porque eu vou encontrar com os demais salvos em Cristo Jesus pela graça, salvos do mesmo jeito que eu, ouviram a mensagem urgente, entenderam o juízo de Deus, mas entenderam a graça de Deus, e abraçaram. Como é bom estar no meio desse povo com quem nós vamos morar juntos eternamente, no céu. E quando eu falei da alusão, a arca naqueles dias não era um lugar cheiroso, não era um lugar confortável. As pessoas hoje querem uma mensagem confortável, não é isso? Eles querem um lugar confortável. E entramos numa zona de conforto. A arca não era um lugar de palavras doces. Vira e mexe, um bicho pisava no pé do outro. Não era um lugar tão perfumado. Afinal de contas, era naquele lugar que todo tipo de animal faziam as suas necessidades. Lá tinha mosca. Tinha bicho de todo tipo de cheiro. E tem uns que cheiram mal demais. Era um lugar apertadíssimo. Então calor humano e animal não faltava naquele lugar. Até porque, para colocar tanta coisa num lugar só, comiam todo mundo junto. Então tinha muito resto no chão. Mas os que estavam de lado de fora não tiveram a mesma sorte. Queriam estar num lugar fedorento, tomando pisão no pé, sendo acotovelado, vivendo o desconforto de vários barulhos. Mas já estavam todos mortos. Não ouviram a mensagem urgente. Não deram valor ao juízo de Deus. Foram mortos. Perderam a graça. Perderam a graça. Não existe vida fora da arca, como não existia naqueles dias. Não existe vida fora da igreja. E nós só entramos na arca ou na igreja por causa da graça de Jesus. E quando eu digo isso é porque veio todo tipo de gente. E aí eu vou fazer uma palavra, não se ofenda. Todo tipo de bicho vem para dentro da igreja. Tem uns que mordem, outros que bicam, outros que pisam no pé, outros que dão cotovelada. Tem uns que vêm mal cheirosos, tem outros que continuam fazendo sujeira depois de estar dentro da igreja. São os pecadores que vão chegando de todos os lugares, mas todos eles são um canteiro de Deus, é um canteiro de obras. Deus está fazendo coisas lindas em nossas vidas. Tenha paciência comigo, eu estou tentando melhorar. Tenha paciência com o seu irmão, ele está tentando melhorar. Ajude-o. Afinal de contas, a arca é apertada, todo mundo vai ter que achar um cantinho, um lugar. E às vezes você vai ter que tirar um pé para o outro pisar. Vai ter que ter revezamento, porque o espaço é apertado. Não é um lugar de acomodação confortável, porque quem gosta de dar poltronas confortáveis e toda uma estrutura
confortável, aprazível, é o mundo. Porque o inferno está em período eleitoral, está em propaganda, só está mostrando as coisas bonitas agora. Igual vai acontecer a partir de, acho que junho, julho, aí, quando os políticos gastarem aqueles dias mostrando tudo é bonito. O que eles vão fazer são bonitos, tudo é bonito, aquela propaganda maravilhosa. Para mais uma vez levar o seu votinho. Eu quero dizer para você que Satanás e seus demônios estão em plena propaganda, poltronas confortáveis. Ninguém vai te acusar dos seus pecados lá, porque todos são pecadores. Inclusive, um dos papéis dos pastores na igreja é não deixar os crentes confortáveis. Eu vim aqui hoje para dar umas espetadas em você, em nome de Jesus. Sabe os aguilhões? Lembrar de você que você é pecador, que você precisa da graça de Deus, você precisa voltar para o Senhor, que você precisa lembrar disso. Porque quem quer cozinhar você, sabe, em aguinha morna, como cozinha rã, é o inferno. Até que uma hora o fogo vai estar no máximo lá, mas você já vai estar boiando e morto. Esse é o tempo de atentar para a graça de Deus, o chamado do Evangelho. Não é por mérito que nós entramos na arca. Todos nós, como eu falei dos bichos, né, temos nossos probleminhas. Mas aqui, Deus opera a obra da santificação. Quem mentia, tem que parar de mentir. Quem roubava, tem que parar de roubar. Quem fazia as coisas erradas, quem se conformava com o mundo, precisa agora entender que a forma é outra. É o Evangelho. É salvo pela graça, mediante a fé, é um favor de Deus, mas é chamado para a santidade, para uma vida reta, para uma vida diferente. A graça opera tudo isso em nós. E tudo isso por causa do favor de Deus em Cristo Jesus. E eu quero concluir esta mensagem desafiando você a levar a sério a mensagem de Noé. Levar a sério. Eu quero dizer que aquela geração inteira, se você continuar lendo, aquela geração inteira não deu atenção à pregação de Noé. Talvez hoje eu termine o sermão e você que está me ouvindo aí, faça a mesma coisa. Não dê ouvidos. Mas como diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A mensagem é a mesma. Não estou usando formão, martelo e serrote. Não estou pregando, prego, mas a construção é a mesma. Há muita gente que nos últimos dias abandonou a congregação. Nós podemos chamar de centésimas ovelhas, né? É aquela que tem 99 no aprisco, mas tem um amplo lá de fora. Precisam ser resgatados. Precisam. Esses que ficaram lá de fora. Que você sente falta desse irmão em Cristo Jesus. Deus quer usar você para isso. Tem que lembrar desse. Falar, fulano tem um tempo que não vem. Como é que ele está? Eu vou lá falar para ele que a arca ainda está aberta, que ainda tem espaço na arca e que está fazendo falta o cheiro dele. Ainda que o cheiro não seja tão bom, tá, irmão? Fala assim, seu cheiro está fazendo falta. Está fazendo falta. Então, você podia pensar sobre isso. Tem alguém que você está esquecendo aí, olha, fulano tem um bom tempo que não vem. Eu vou visitá-lo essa semana. Eu vou mandar uma mensagem. Vou fazer uma chamada de vídeo. Eu vou fazer um sinal de fumaça para ver se ele me ouve. Te dá ouvido. Segundo, há muita gente que não tem congregado regularmente e acabou tendo uma vida espiritual vazia, fraca e carnal. Tem uns que a gente vai para encorajar. Tem outros que você tem que ir lá para exortar.
falou: meu irmão, você toma jeito. Você vai para o inferno se você continuar nessa vida sua. Eu vim aqui para te alertar que você está morrendo no seu pecado. Sério, pastor? Sério. Porque se o seu irmão está vivendo na vida carnal, o resultado disso você já sabe. Ele está fazendo o que o pessoal da época fazia. É condenação. Terceiro, há muita gente que está do lado de fora da arca. Precisa ser chamado. Não congregava aqui. Que estão com a agenda lotada, cheia de compromissos, prazeres desse mundo, comendo, bebendo, casando, conquistando. Mas você precisa falar para ele que o relógio está na última virada, sabe? Sabe aqui quando o ponteiro do relógio, a gente nem sabe o que é relógio mais, né? Eu vou dizer para você, a contagem do seu celular de números está acabando, né? 59, 58, 57, 56, sabe que é os últimos segundos? A gente precisa avisar para as pessoas que Jesus está às portas, o ponteiro está no último giro. Precisamos comunicar a urgência da mensagem, falar do juízo de Deus e da graça divina. Tem gente que não ouviu a pregação do Evangelho ainda, e precisa ouvir a pregação do Evangelho. Pastor, então Deus manda um pregador para lá. Deus já mandou, é você. Não transfira para mim o que é sua responsabilidade. Se você conhece alguém, você é o missionário de falar de Jesus para ele. Quem você conhecer. Você está entendendo? Quem você conhecer. E quem eu vou conhecendo pelo caminho é minha responsabilidade, porque eu também sou discípulo do mesmo mestre. Então, toda vez que eu tomo ciência de alguma coisa, eu tomo responsável por ela. Eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa. Eu vou falar que a porta da graça está aberta ainda. Nós possamos fazer também, meus irmãos, das palavras do escritor de Hebreus 10, 25, as nossas. Eu queria ler com a igreja esse último verso. Hebreus 10, 25. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 25? Vamos lá? Não, vê se tem alguém lá para colocar na tela para nós. Hebreus capítulo 10, verso 25. Aí, glória a Deus. Vamos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e o dia é com D maiúsculo. É o dia da vinda de Jesus, está chegando. E quando ele chegar, a arca fecha. Para alguns ele fecha aqui com a morte. Tem gente esperando, não, quando Jesus voltar. Mas o dia D de muitos já chegou. Quando ele não tem mais oportunidades. Se você sabe de alguém que ainda não conhece Jesus, avisa para ele, está chegando. E se você tem sentido falta de um irmão, diz assim, você não pode deixar de congregar. Eu vim cá para te encorajar, desafiar você a voltar para a congregação em nome de Jesus. Baixe sua fronte, eu queria que você orasse nesse momento, por uma pessoa que você lembrou. Olha, fulano, tem um bom tempo que eu não vejo ele. Você vai orar. Mas eu queria que essa oração se transformasse numa ação sua. Você que está em casa pode fazer a mesma coisa. Você vai orar, colocando essa pessoa, ou talvez essa família, em mente. Você vai orar por ela. Mas esta semana, por saber que é urgente, essa semana você vai procurar essa pessoa por quem você orou. Amém? Está na hora de você voltar. Está passando da hora. Está na hora de você chegar. Baixe sua fronte, ora ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Oh, Deus.
que essa palavra seja bênção em sua vida. Compartilhe e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos temas. Até mais!